Olá, olá! Bem-vindo então ao unboxing do Boya Mini. Ele é um microfone que é indicado para criadores de conteúdo, também não tem tantas funcionalidades mais profissionais, mas dizem que funciona bem para criadores de conteúdo. Bora ver? Abrindo aqui a caixa então. Eu comprei a versão que é com cabo Lightning e USB-C também, então com os dois cabos, e ele vem assim. Aqui. Embaixo com o cabinho para carregar. Um casezinho, muito bom inclusive, ele é como se fosse um veludinho. Aqui o microfone em si. Então, como eu comprei a versão com as duas entradas, então esse aqui é o Lightning. E dentro da case dele, a gente vai ter então os microfones mesmo. Ele então tem dois microfones já com a presilha, que então dá para prender aqui na roupa e utilizar dos dois juntos. Eu sinceramente não tenho essa pretensão, tenho utilizado ele um de cada vez, mas é uma boa porque a case ela também carrega, então assim sempre tem a garantia de ter um carregado, né? E por último então o conector USB-C. Tudo então cabe aqui dentro da case dele. Aqui, carregando. Ele fica com a luzinha piscando quando não tá pareado, né? Quando eu não tô com o receptor dele conectado em algum dispositivo e ainda assim ele tá fora da caixinha. E uma coisa interessante para quem grava em local aberto, que é o que eu pretendia, é isso aqui, ó. O puffzinho de cima, que é assim, então. Ele é bem fininho, bem pequenininho, mas eu tenho gravado também em ambientes externos e é que funciona bem assim, até mesmo para quando fala bem pertinho, ele funciona bem. Bom, chega de enrolação, vamos para os testes então. Agora vocês estão escutando o meu som pelo microfone do iPhone e eu vou mudar aqui pro Boya Mini então. E agora então esse é o som do Boya Mini em si, aqui para vocês verem. Então, ele pareia muito fácil, tá conectado o receptor no meu celular e automaticamente ele já conecta com os microfones da caixinha, inclusive se eu vier tirar os dois. Aqui, então, eu sinceramente comprei mais para usar um e ter também o backup de reserva. Tinha a opção de não pegar a caixinha, que então viria só o microfone e eu acho que também a casezinha, aquela de veludo, sem a caixinha dele. Eu tenho um sério problema com esquecer de carregar os meus eletrônicos, então tenho certeza que eu ia acabar nunca conseguindo usar, porque toda vez que eu ia pegar ia estar sem carga, porque daí ele carrega por baixo. E então achei muito mais prático pegar com a caixinha, apesar de ser um pouquinho mais caro. Também por ter os dois conectores eu consegui, e ser o branco, consegui uma boa promoção. No preto, e só com o conector USB-C ou só Lightning, ele tava mais caro, mas eu vim acompanhando no site da Boya mesmo. Então eu consegui pegar essa promoção, que não era muito usual, segundo as minhas pesquisas. E, bom, por mim, sem problemas sendo branco também. Eu preferia no preto, porque normalmente as roupas são brancas e ele então serve para prender mais nas roupas. Claro que dá para usar assim, mas dependendo do ângulo que a gente tá falando, ele acaba não captando tão bem. Mas ainda assim é uma possibilidade, né? O branco acaba ficando um pouco mais destacado nas roupas, mas também, por mim, não tinha problemas, né? Agora falando sinceramente, né, sobre o áudio, ele tem algumas opções de cancelamento de ruído, que é clicando no botãozinho aqui do lado dele, ou também no receptor também tem alguns níveis de cancelamento de ruído. Eu usei muito pouco o cancelamento de ruído, apesar de sempre clicar pelo menos uma vez aqui no receptor, no microfone dele. E no receptor cliquei também uma, duas vezes, mas eu fiquei sabendo, vi em alguns vídeos que ele tem uma versão um modo
que ele distorce a voz, então fiquei com muito medo de do nada tá gravando um vídeo real assim, e aí sair com a voz totalmente desconfigurada. E então preferi não usar. Tentei até fuçar um pouco, clicar pra encontrar onde que fica essa opção, mas sinceramente não achei. Também não procurei muito, mas não achei. Se você tá comprando por isso, acho que é melhor verificar. Das minhas percepções, né? Eu tenho um MacBook Air, que então ele tem só duas entradas de USB-C e uma bem próxima da outra, né? E uma delas, inclusive, é que eu tenho que usar para carregar, né? E então eu preciso de um adaptador ali para ter mais opções do que inserir no Mac, né, de cabos ali. E uma coisa que eu acabei sentindo falta é que o Boya Mini, o receptor dele, ele não é fino, ele é um pouco mais largo do que só o conector ali do USB-C. Então, se eu estiver carregando e quiser colocar no Mac o receptor do microfone, eu não consigo. Se eu tiver com o receptor e tentar colocar esse extensor ali para para algum outro cabo também não consigo, porque como ele é largo, o receptor desse microfone, ele acaba ficando por cima das outras entradas. Eu sei que no MacBook Pro, que então ele já tem mais entradas, elas são mais espaçadas, então acredito que esse problema não aconteceria. No geral, tem sido uma ótima experiência. Utilizar desse microfone, ele é muito fácil, ele é realmente plug and play, então eu só coloco ele no MacBook, coloco ele no iPhone, coloco ele em qualquer lugar que for, e ele simplesmente funciona sem nenhum problema, ele já vem pré-pareado, então só tirar da caixinha que ele já estava funcionando, não tive problema nenhum com isso. Funcionou em todos os meus programas do computador, no Meet, no Zoom, no Quick Play para gravar direto do Mac. Então, não tive nenhum problema com o pareamento dele, com o funcionamento dele até agora. Agora, pensando no valor, ele é muito leve realmente, então dá uma sensação de ser algo frágil, de talvez não ter um acabamento tão bom. Porém, me surpreendeu. Ele realmente parece, apesar de sensível, de frágil, não sei, mas ele tem um bom acabamento, as presilhinhas funcionam bem, também não dá essa impressão de ser algo que vai quebrar a qualquer momento. Acredito que ele vai ter uma boa durabilidade. Acho que faz um mês ou dois que eu comprei, ele tá perfeito e não apresenta nenhum sinal assim que possa ter algum problema. E agora, acho que o que não quer calar, né? Realmente o teste dele. Vocês viram esse teste de que eu tava com o microfone do iPhone, mudei pra ele, só que aqui é um ambiente que não tem ruído, que não tem eco. Então, acredito que daí vou ter mudado pouca coisa. Depois na edição eu vou ver. Mas eu gravei algumas aulas de yoga, que foi meu principal motivo para comprar eles. Algumas aulas de yoga, então, voltada para um curso específico que eu queria ter essa cara um pouco mais profissional. Eu vou deixar aqui porque foi muito gritante a diferença de o áudio do iPhone e o áudio do microfone. As opções de invertidas que com certeza vão te trazer muitos benefícios. Eu vou deixar inclusive na descrição para você dar uma olhada. E tem várias opções, porque invertidas, a gente considera invertida quando o nosso umbigo tá mais alto do que a cabeça. Então, a partir do momento que eu estou talvez numa meia ponte, numa ponte apoiada, que seria essa versão aqui, deixando os pés apoiados no chão, e eu vou usar as minhas mãos para ajudar a segurar minha lombar para cima. E é isso então, review do Boya Mini muito mais positivo do que eu imaginava quando eu estava comprando. Tem concorrentes dele muito mais caros que vão custar mais de R$ 1.000, que alguns só se compram em dólar, inclusive. Então pra gente acaba ficando muito caro. E acredito que se você tem um uso, claro, quer criar conteúdo de forma um pouco mais profissional, mas também não vai fazer grandes usos, não vai precisar mexer tanto em configuração de som. Ele é um microfone muito bom, vai resolver 90% dos problemas das pessoas, acredito. Então, recomendo muito, parece algo que vai ser durável. Então, daqui a um tempo, quem sabe eu volto para comentar aqui se realmente foi. E num preço muito acessível, então. Eu recomendo muito que compre a case dele também, e não só o microfone separado, apesar de ter uma boa diferença de preço. Ainda assim, a case protege ele de certa forma, já que ele é alguma coisa pequena e bem leve, possível de ser perdida. E até para evitar essa questão de ficar sem bateria quando você precisar,
eu recomendaria então comprar com a case mesmo, investir um pouquinho a mais, mas ainda assim ter uma boa economia se for comparar com outros aí do mercado. Obrigada.